Em discurso aos redatores da revista Mundo e Missão, o Papa Francisco falou da importância da missão e de dar voz aos oprimidos, e denunciou o pecado das guerras que derramam sangue há vários anos em várias partes do mundo, as chamadas guerras esquecidas. Mas que guerras são essas? Onde elas ocorrem? Qual a sua importância? E por que são chamadas de esquecidas? Vem comigo que hoje eu vou te contar o que são e te falar de uma dessas guerras, o seu contexto e qual a sua situação atual. Fala pessoal, eu sou o professor Roger Daltri e nesse canal a gente conversa sobre diversos conteúdos da ciência geográfica. Conteúdos tais como a geopolítica atual, astronomia, geologia, aulas de geografia, entre outros temas relevantes para a ciência geográfica. Se você gosta desse tipo de conteúdo e acha ele relevante, não se esqueça de curtir o canal e nos ajudar a chegar a mais pessoas. Se ao final deste vídeo a experiência for bacana, se inscreva e acompanhe semanalmente os principais conteúdos que a gente traz por aqui. Voltando às guerras esquecidas, para se ter uma ideia, pelo menos outros 28 países do mundo, além da Ucrânia, passam por conflitos ou registraram combates armados nesse ano de 2022. A informação é do projeto de dados de localização e eventos de conflitos armados, a CLED na sigla em inglês, que analisou dados até 11 de fevereiro deste ano. O levantamento foi publicado pelo jornal Folha de São Paulo. Mas o termo guerras esquecidas, o que elas são de fato? Basicamente, são conflitos que têm ocorrido nos últimos anos ou até mesmo nas últimas décadas e são marcados por um alto número de deslocados internos, por desrespeito aos direitos humanos e situação severa de insegurança alimentar, milhares de mortos e ainda guerra de milícias. Apesar de graves, os conflitos que assolam países como Iêmen, República Democrática do Congo, Somália e Sudão do Sul permanecem esquecidos pela opinião pública e relativamente à margem do debate da comunidade internacional. No Iêmen, por exemplo, o fato de a população estar totalmente bloqueada no território, apesar dos protestos de organismos internacionais, faz com que o acesso da mídia seja muito difícil e pouco se saiba de fato sobre o que está acontecendo no país. Já na República Democrática do Congo, o clima de instabilidade instaurado em dezembro de 2016, diante de mais uma crise política, se arrastou para 2017 e provocou uma nova onda de refugiados de acordo com a ONU. A Somália vive em estado de guerra e caos desde a década de 1990 e pouco tem sido feito pela comunidade internacional para melhorar a situação do país. Já no Sudão do Sul, um frágil acordo de paz alcançado entre os dois lados do conflito é regularmente desrespeitado, submetendo a população à fome e insegurança alimentar. A atuação do grupo extremista Boko Haram, por sua vez, jogou numa crise humanitária cerca de 17 milhões de pessoas, especialmente mulheres e crianças, na fronteira entre Camarões, Chad, Níger e da Nigéria. Hoje eu trouxe para você a Guerra Esquecida da Somália. Só lembrando que esse não é o primeiro vídeo das guerras esquecidas aqui no canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo e nos cards os vídeos anteriores onde eu falo um pouco das guerras no Sudão do Sul, no Iêmen e na República Democrática do Congo. Falando sobre a Somália, ela é o país mais oriental da África e ocupa uma área de mais de 600 mil quilômetros quadrados, aproximadamente igual à soma dos estados brasileiros de Minas Gerais e Espírito Santo, para efeito de comparação. A região ocupada pelo país é comumente chamada de Chifre da África e também inclui os vizinhos Etiópia e Djibouti. O país está situado na costa leste africana, ao norte da linha do Equador, entre o Golfo de Aden a norte e o Oceano Índico a leste. Os conflitos armados no país envolvem forças do Estado, da União Africana, milícias e o grupo extremista Al-Shabaab. Soldados desse último grupo geralmente atacam bases militares e alvos civis e tentam derrubar o governo central, que é apoiado pela ONU e pela União Africana. Recentemente, um estudo revelou que a Somália integra uma lista com 10 países onde ocorrem 75% de todos os ataques terroristas no mundo, ao lado de países como Iraque, Afeganistão, Índia, Paquistão, Filipinas, Turquia, Nigéria, Iêmen e a Síria. O país vive em estado de guerra e caos desde 1991, quando o ditador Mohamed Siad Barre foi derrubado. Isso deixou o país sem um governo efetivo
e nas mãos de milícias radicais islâmicas, senhores da guerra, que respondem aos interesses de um clã determinado e de grupos armados. A última eleição realmente democrática na Somália aconteceu em 1969. Além de praticarem ataques terroristas, os jihadistas também impedem o acesso de grupos humanitários, o que agrava a fome no país, atingido constantemente por fortes secas. A ONU estimou em mais de 6 milhões de somalis precisando de ajuda urgente, o que corresponde a quase metade da população. Em 2017, o governo chegou a decretar catástrofe nacional e a Unicef estimou em quase 300 mil crianças em estágio de desnutrição grave. Segundo a ONU, 950 mil crianças menores de 5 anos sofreriam de desnutrição aguda naquele ano, das quais 185 mil morreriam se não recebessem tratamento médico imediato. Os Estados Unidos lançaram drones contra a Somália recentemente. Muito se ouve falar sobre drones de guerra utilizados no conflito lá na Ucrânia, mas de acordo com o jornal The New York Times, os Estados Unidos realizaram um ataque de drones contra militantes do Al-Shabaab na Somália. Foi a primeira ação militar desse tipo contra a afiliada da Al-Qaeda na África Oriental desde agosto do ano passado. O evento ocorreu após um ataque do Shabaab às forças aliadas somalis em Dadaab, cerca de 64 quilômetros a noroeste da capital do país. Esse quadro escancara uma situação de crises internas de difícil resolução. Para se ter uma ideia, o país deve enfrentar a 5ª seca consecutiva e o agravamento da fome. Cerca de 213 mil somalis correm risco de morrer por desnutrição aguda nesse momento. A Somália depende de insumos agrícolas da Rússia e da Ucrânia, sendo diretamente impactada pelo conflito entre as nações. Então, galera, dá para perceber que a situação é de calamidade extrema no país. Contudo, o que se vê é a falta de mobilização mais ativa dos meios de comunicação e dos países mais desenvolvidos para a resolução desse conflito. A gente dá uma pausa aqui, mas esse tema não se encerra por agora. Fique atento, pois a gente vai trazer ainda mais do contexto geohistórico da Somália, um fator importantíssimo para entender o atual quadro e qual é a situação da Somália hoje. Quer entender um pouco mais desse e de outros assuntos e conflitos também no mundo? Então não se esqueça, deixa o like e comenta aí qual a sua opinião sobre essas guerras esquecidas. Para você, por que elas não têm apelo dos grandes veículos de comunicação mundial? Se quiser, fique à vontade para registrar suas dúvidas e sugestões, que em breve a gente volta falando mais sobre esse e outros assuntos da geografia. Obrigado, galera, e até a próxima. Fui! Oi, tudo bem? Quero fazer um convite importantíssimo para você. Para você mesmo. Geografia em Pauta, se inscreve no canal aí, a gente está trazendo vídeos semanais sobre a ciência geográfica, tudo que envolve geografia. Ah, você é geografia chato? Experimenta vir para o Geografia e entender que a geografia está presente em tudo que você faz, em tudo que você vê. Então vamos junto para o Geografia em Pauta crescer com você. Então, quero contar contigo. Bora? Vamos junto? Se inscreve aí e ativa o sininho das notificações. Tô contando com você, hein? Bora?